isto vai ser um bocadinho uma tarefa ingrata. Depois de 3 horas, antes do almoço, falar de saúde mental. Pronto, vou tentar ser breve, vou-me focar sobretudo num estudo que espero que seja bastante ilustrativo do trabalho que a equipa tem feito. Mas antes de mais, queria agradecer à APA o convite e o facto de terem vindo até cá, quer no seu presidente, o Dr. Xavier Barreto, quer em alguns membros da direção, que são também amigos. Eu queria dizer-vos, bem-vindos ao reino maravilhoso de Miguel Torga. Quando vocês passaram o Marão, entraram no reino maravilhoso. Quero agradecer também ao Conselho de Administração, à doutora Rita, ao Dr. Fernando Alves e ao enfermeiro Júlio Azevedo, enfermeiro diretor, também a possibilidade de estar aqui a falar sobre um projeto que eu acompanhei desde o início. Agradeço a vossa presença, em particular da equipa comunitária de saúde mental, que está aqui, estão cá, eu já vou falar neles, e está aqui também a doutora Dulce, e vamos então passar à apresentação. Isto vai ser muito breve, eu vou fazer um enquadramento legal sobre isto. Vamos falar de um projeto piloto do Ministério da Saúde, vou apresentar o modelo organizativo, a atividade que desenvolveram, vou falar de um estudo comparativo que nós levamos a cabo e com considerações finais. Para vos dizer, quando nós pensámos em psiquiatria... peço desculpa, tenho que estar aqui. Não. Quando nós estávamos... Ok. Obrigado. Eu vou fazer já uma declaração de interesses. Eu sou flaviense, nascido e criado, e comecei a trabalhar na área da saúde no Hospital Distrital de Chaves, em 2003. Já lá vão alguns aninhos. Assisti à integração e agora venho aqui falar na equipa comunitária e por isso que eu fiz este título. E venho a dizer-vos que há dias estive numa aula em que teve o Dr. Xavier Barreto a falar um bocadinho sobre saúde e eu acho que é importante nós olharmos para o passado e olharmos para as pessoas que fizeram a diferença na organização dos cuidados de saúde, alguns na prestação e outros na organização. Como nós estamos aqui a falar sobre o caminho dos hospitais, e isto é um evento da APA, permitam-me falar de 2 pessoas que foram essenciais, porque até 2007 era uma folha em branco que existiam em termos de cuidados psiquiátricos ou da área da saúde mental em Chaves. Não havia cuidados de saúde mental. Mas o professor Correia de Campos, nosso colega, um ilustre administrador, criou o Centro Hospitalar Trás-os-Montes ao Tesouro, na altura presidido por outro administrador hospitalar, nosso colega e com uma personalidade divertidíssima, o Dr. Carlos Vaz, e permitiram que a partir de 2007 a doutora Dulce Maia, que hoje é diretora de serviço, começasse a ir periodicamente a Chaves realizar consultas. Isso é um marco para aquela gente e para aquela terra. Há uma frase, muitas vezes nós falamos nos fundadores do NHS ou nos fundadores do Serviço Nacional de Saúde, e eu gosto muito de olhar para o pensamento dessas pessoas. E o William Beveridge, que a maior parte de vocês conhecem, que foi um dos precursores do Serviço Nacional de Saúde britânico em 1949, ele tinha esta frase: em que circunstâncias é que os homens podem viver em conjunto de forma que valha a pena? Devemos pensar nisto quando estamos a pensar no modelo e na organização dos cuidados. E quando olhamos para aquela região, vemos que temos uma elevada percentagem de idosos a viver sozinhos ou a viver isolados. Temos a estrutura etária mais envelhecida do que a média nacional. Temos uma densidade populacional de 51 habitantes por quilómetro quadrado. E temos, isto já deve ter aumentado, visto eu tenho um ano este indicador, temos 10 aldeias com menos de 100 habitantes. E foi referido, há bocado falamos do poder de compra, o distrito de Vila Real é o distrito com o índice de poder de compra mais baixo do continente. Ou seja, nós temos que olhar para aquela região e o que é que vamos fazer? A este propósito, permitam-me também falar numa outra pessoa que teve a coragem de avançar com um projeto piloto para o Alto Tâmega. E foi a Sra. Ministra da Saúde, que também é administradora hospitalar, Marta Temido. E criou um projeto piloto, como vocês veem, em 2020, dia 28 de fevereiro, uns dias antes da pandemia, criou um projeto piloto para a saúde mental para adultos e para a infância e para a adolescência. E este projeto piloto previa 2 equipas, uma de adultos e uma da infância e da adolescência, por Administração Regional de Saúde, e contemplou o Centro Hospitalar Trás-os-Montes ao Tesouro, em particular a zona do Alto Tâmega.
o que é que era pedido no despacho que vimos atrás? Era um modelo sistémico na abordagem das pessoas com doença mental, era um tratamento na comunidade, e isto faz toda a diferença, e era a articulação com outros profissionais de saúde e outros níveis de cuidados. A equipa tinha que ser multidisciplinar e era composta por estes elementos. Um médico, 2 enfermeiros, nós começamos com um enfermeiro, estamos neste momento a recrutar o segundo enfermeiro, um psicólogo clínico, um técnico superior de serviço social, um terapeuta ocupacional e um assistente técnico que nós mantemos em acumulação. Esta é uma fotografia do despacho e que elenca o conjunto de atividades que deviam ser desenvolvidas, e nós por aqui chegamos, em termos de operacionalização da atividade da equipa para efeitos de financiamento hospitalar ou para efeitos de atividade assistencial com implicações de financiamento, dividimos aquilo que nós já vamos ver à frente em consulta externa, hospital-dia e cuidados domiciliários. Este foi um outro despacho bastante importante, porque é um despacho conjunto das finanças e da saúde que autorizou que o membro do governo responsável pela área da saúde pudesse contratar, estava autorizado a contratar 30 profissionais. Ou seja, a partir daqui começamos nós, aqui internamente, a contratar, desenvolvemos os processos de contratação de profissionais. Para vocês terem uma ideia, este foi um documento dirigido ao Conselho de Administração, na altura ainda com a doutora Paula Vaz Marques, em que nós, depois de termos feito a seleção, pedimos ao Conselho de Administração autorização para a contratação, definimos a equipa, definimos um tempo de início de funções, o despacho que era de 2020, dizia que as equipas deviam entrar em funcionamento até 31 de julho de 2021, nós começamos dia 15 de março de 2021, este despacho foi submetido, aqui é uma assinatura do Sr. Enfermeiro-Diretor, o Júlio Azevedo, dia 3 de março, e no dia 4 de março o Conselho de Administração deliberou autorizando o início de funções. Nós organizamos a equipa, pedimos a criação de um centro de custo para a equipa comunitária de saúde mental, isto é mais técnico. Pedimos a criação da consulta da equipa comunitária de saúde mental, com estes elementos, pedimos a criação de uma subespecialidade dentro da área dos cuidados domiciliários e pedimos também para ser criada uma subespecialidade na área do hospital-dia de psiquiatria. Quais eram os nossos recursos? Em termos humanos, tínhamos um coordenador médico, tínhamos um médico que afetava 6 horas por semana e eram exclusivamente dedicadas à equipa, e tínhamos um psicólogo clínico, uma enfermeira especialista, uma terapeuta ocupacional e uma assistente social, com 35 horas por semana, mais a assistente técnica em acumulação. Em termos de recursos físicos, o trabalho foi desenvolvido na sala de reuniões do Serviço de Psiquiatria do Hospital Distrital de Chaves. Foi-nos disponibilizada uma viatura 4 dias por semana. Nós começamos, salvo erro, com 2 dias por semana com a viatura e fomos alargando à medida que íamos tratando mais doentes ou acompanhando mais doentes. Todos os membros da equipa tinham um telemóvel com acesso direto e foram-lhes fornecidos 4 computadores portáteis. O nosso modelo organizativo e funcional foi uma equipa multidisciplinar, como vocês viram. Havia um modelo de terapeuta de referência, há um terapeuta que acompanha um determinado número de doentes e isto era mandatório, uma reunião semanal de articulação e discussão dos casos. Ou seja, todos os profissionais, todos os membros da equipa, uma vez por semana, à terça, depois passou a ser à quarta-feira, apresentam os casos e discutem os casos. 15 de março foi o dia que marcou o início de funções desta equipa. A equipa atualmente é constituída pelo Dr. João, que está ausente com licença de paternidade, e quem tem estado a acompanhar é a doutora Dulce Maia, é pela doutora Vera Delgado, que está aqui connosco, que é psicóloga, é pela doutora Beatriz Pereira, que é assistente social, é pela enfermeira Júlia Monteiro e é pela doutora Ana Costa, que é um dos elementos mais recentes. Nós tivemos a terapeuta Rosário, que veio integrar a equipa, que é agora da infância e da adolescência, e foi substituída pela doutora Ana Costa. Nas minhas conversas com a doutora Dulce, antes da equipa começar, andou um bocadinho à volta desta frase. Nós, quando se pode medir aquilo de que se fala e exprimi-lo em números, sabemos algo acerca disso. Quando não, o conhecimento é do tipo parco e é insatisfatório. Então as nossas conversas, muitas vezes informais, não em reunião, era: doutora Dulce, nós precisamos
nós precisamos de registar a atividade, nós precisamos de começar a trabalhar, mas precisamos de encontrar um modelo que seja um modelo uniforme e harmonizado que nos permita comparar, saber o que estamos a fazer e comparar com os períodos anteriores. Então o que nós definimos, eu e a doutora Dulce, foi um registro de atividade, que vocês já vão ver, foram as reuniões periódicas, houve uma reunião de apresentação, mas depois a doutora Dulce acompanhou trimestralmente, no início foi mensalmente e depois trimestralmente a equipa, e depois definimos uma data para a apresentação anual de resultados. Ou seja, isto era um projeto piloto e nós dissemos, nós temos que trabalhar porque passado um ano vamos apresentar isto à comunidade. Houve uma apresentação da equipa em julho, mas queríamos, passado um ano, apresentar. É um princípio de responsabilidade e de transparência com quem nos financia. Então, a equipa começa a trabalhar e vai para o terreno, tem reuniões na Segurança Social, com as autarquias, estamos a falar do Alto Tâmega, com os centros de resposta integradas, com instituições particulares de solidariedade social e com os centros de saúde. Tem também muito contacto com cuidadores formais e cuidadores informais. E para vocês terem uma ideia, no primeiro ano, que está assinalado que é o projeto piloto, foram desenvolvidas 364 atividades. E estas atividades, estamos a falar de contactos presenciais, contactos telefónicos, muitas coisas, articulações, que foram feitas com todos estes parceiros. O segundo ano isto passou para 419. Sobre a articulação com a SES do Alto Tâmega e Barroso, que é compreendido por estes centros de saúde e por esta extensão, e por Vidago, e a extensão vem aqui não é só pelo facto de eu ser de Vidago, é pelo facto de nós termos um doente que é de Vidago e com o qual mantemos uma ligação para acompanhar esse doente. E agora, o que é que esta equipa, para vocês terem ideia? Primeiro ano, foquem-se do primeiro ano no projeto piloto. Esta equipa percorreu 25.716 km. Fez 449 visitas ao domicílio. Fez questão de registar, está aqui, 1.383 chamadas telefónicas. E no hospital teve 456 episódios, que são episódios ou de consulta externa ou de hospital-dia. O segundo ano, vocês podem ver, passamos para 28.808 km. Com uma vantagem, fizemos a tal transição energética. Deixamos de ter um carro a gasolina ou a gasóleo e passamos a ter, ao abrigo de um projeto, um carro elétrico. Passamos para 709 visitas ao domicílio, as chamadas diminuíram, mas mantém-se um número elevado, e quase 500 episódios no hospital. No primeiro ano, acompanhamos, no final do primeiro ano, estávamos a acompanhar 50 doentes. No final do segundo ano chegamos aos 80 doentes, que são divididos por cada um dos elementos da equipa. Tivemos 18 altas clínicas e 9 altas clínicas no segundo ano. No primeiro ano tivemos 3 readmissões, no segundo ano tivemos 2 readmissões e tivemos estes doentes internados. 11 no primeiro e 17 no segundo. Agora vou partilhar convosco um estudo que nós fizemos que eu e a doutora Dulce procuramos fazer, que é para justificar a nossa atividade e justificar a nossa razão de ser, e que tem a ver com o seguinte: nós pegamos num volume de doentes, ou seja, antes do Congresso Nacional de Psiquiatria, que a doutora Dulce apresentou estes dados para um ano, aqui vocês vão ver em primeira mão a comparação com 2 anos, fizemos o antes e depois. Nós pegamos num volume de doentes que são 67 doentes, são estes doentes, são 67 doentes, são 48 que foram admitidos para a equipa em 2021 e 19 que foram admitidos em 2022, e fomos perceber quais foram os contactos com o hospital antes da equipa e depois da equipa. E começamos pelos episódios de internamento. E destes 67 doentes, nos 5 anos antes, 48 deles tiveram episódios de internamento. 2 anos depois da equipa, depois de estarem a ser acompanhados pela equipa, apenas 11 doentes é que tiveram episódios de internamento. Com um episódio de internamento, se vocês virem, 5 anos antes, 30 doentes, que representavam 812 dias de internamento. Nos 2 anos depois, 8 doentes com mais do que um episódio de internamento e que representou apenas 126 dias de internamento. Com mais do que um episódio, desculpem lá,
Está-me a aparecer aqui 2. Com mais do que um episódio, 18 doentes e 3 doentes, e vejam a diferença dos dias de internamento. Isto são dias de internamento efetivos. Estes doentes passaram, antes desta equipa, passavam bastante tempo no internamento do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Douro. Em termos de dias de internamento, para estes 67 doentes, vejam a diferença. Estamos a falar de 2.120 dias nos 5 anos anteriores para 225 dias nos 2 anos seguintes. Esta diferença representa 20% do internamento do Serviço de Psiquiatria anual. Se nós fizermos contas a um custo de uma diária de internamento de 150 euros, que é o valor, isto foi o valor aproximado, internamente pela nossa contabilidade de gestão, muitas vezes nós dizemos que a nossa contabilidade de gestão está errada, a nossa do internamento de psiquiatria dá-nos 180 euros, a diária de internamento. A média, ou o estudo comparativo, dá pelos 150. Se multiplicarmos os 150 euros, vá lá, pelos 1.900 dias que nós deixamos de ter aqueles doentes internados, vejam a poupança que isto representou. E além da poupança, devemos falar outra coisa prévia, que é o bem-estar dos doentes, que são tratados em sua casa sem necessidade de serem internados. Para os mesmos 67 doentes, nós fomos ver como é que era a relação deles com a urgência. Nos 5 anos antes dos 67, 53 tinham episódios de urgência. Nos 2 anos depois, só 18 doentes. Com mais do que um episódio de urgência, com um episódio de urgência 26, com mais do que um episódio de urgência eram isto. 5 anos antes, 27 doentes, com 96 episódios. 2 anos depois, 9 doentes, com 25 episódios. E há aqui uma situação que nós temos que ver, que ao fazer este estudo permitiu perceber que destes 25 episódios há 11 que são de 2 doentes, que só entraram na equipa em abril de 2021. E temos que perceber o que é que está a passar. Por isso seriam menos episódios, porque eles não estavam nos 5 anos anteriores. Do total de episódios de urgência, vejam nos 5 anos antes e nos 2 anos depois, são 122 episódios para 34. Representam uma redução da nossa urgência de psiquiatria de 10%. Fatores críticos de sucesso, para ser muito rápido. Ora, o primeiro, entendemos que foi aquele despacho, o despacho da Sra. Ministra, da Marta Temido, em que é um despacho piloto que confere relativa autonomia de gestão, assim como o despacho conjunto que permitiu a contratação dos elementos. Ou seja, tivemos alguma autonomia para constituir as equipas, para definir um modelo organizatório, para monitorizar e para avaliar. Não recebemos indicadores, fomos nós que construímos os indicadores e tudo isto fizemos em conjunto. Não está cá o enfermeiro José Faceira, mas eram as nossas reuniões do departamento em que nós, como é que vamos por aqui, é seguro ir por aqui. Pronto. E isso acho que foi um fator crítico de sucesso. Nós pudemos trabalhar no nosso tempo e segundo o nosso modo, e acho que isso foi realmente importante. O segundo foi um compromisso do Conselho de Administração. Nós, sempre que precisamos, estiveram lá. Está aqui a doutora Rita, está aqui o doutor Fernando, então o enfermeiro Júlio, até quando foi preciso a viatura, foi rapidamente e a viatura foi disponibilizada, ou seja, houve sempre, por parte do Conselho de Administração, disponibilidade para responder e muitas vezes uma equipa, um projeto piloto que está a começar, que precisa de se articular, nós precisamos de decisões rápidas e isto é importante. O terceiro é o perfil de líder da diretora de serviço. A doutora Dulce não precisa de esconder, eu ia pedir até para vir para aqui, mas não quis alterar o formato, mas quer dizer, acho que isto faz a diferença, as pessoas também fazem a diferença e muitas vezes fazem muita diferença e a doutora Dulce esteve sempre presente, esteve sempre comprometida com este projeto piloto, apesar de estar aqui a trabalhar a maior parte do tempo em Vila Real, mas sentiu que as pessoas do Alto Tâmega que necessitavam destes cuidados e acreditou neste projeto, acreditou e esteve presente e isso foi, eu sou testemunha disso, foi muito bom e acho que foi um fator crítico de sucesso. Considerações finais. Primeiro, só para contextualizar a primeira, toda a atividade da equipa foi realizada dentro do trabalho normal, dentro do horário de trabalho normal. Isto porque eu tive a felicidade agora de frequentar um curso de Leadership in Healthcare lá em baixo
E os projetos que são apresentados, a Joana está-se a rir, mas os projetos que são apresentados é tudo trabalho extraordinário, CRIs, atividade adicional. Parece que quem não tem um CRI ou quem não tem atividade adicional que não está a garantir o acesso das pessoas aos cuidados. E o que eu quero dizer é que esta equipa foi um projeto piloto dentro do horário normal de trabalho. No futuro, podemos de facto pensar na atividade adicional, podemos pensar num CRI, é isso que o Serviço de Psiquiatria está a fazer neste momento, está a pensar em definir um modelo de CRI, mas é fundamental começarmos pelo trabalho normal. Temos que fazer bem enquanto estamos dentro do nosso horário e com os recursos que temos. E depois podemos alargar. O segundo, e usando uma expressão cuja origem acho que vem do Dr. Delfim Rodrigues, também um ilustre nosso colega e administrador hospitalar, é o mais capital humano, e nós aqui é a mensagem que deixamos ao Presidente da APA e à direção da APA, é mais capital humano porque queremos equipas comunitárias, entendemos que isto é um caso de sucesso, correu muito bem e queremos alargá-las ao Douro Norte e ao Douro Sul. Mas para isso precisamos de mais capital humano. Estamos agora a começar uma equipa comunitária da infância e da adolescência, mas queremos replicar este caso para o Douro Sul, sobretudo, e para o Douro Norte. Sobretudo porque não tem um serviço domiciliado no Hospital do Lamego. E depois passar esta ideia à direção da APA, que está cá, que é, se nós reforçarmos a prestação de cuidados de saúde no interior, os doentes são tratados cá e não vão para os grandes centros urbanos. E este é o exemplo também de que nós passamos a tratar os doentes no Alto Tâmega sem ser necessário eles nem virem a Vila Real, nem irem ao Porto. Ou seja, mas só com o nosso reforço. Para vocês terem uma ideia, nós na altura tínhamos 6 psiquiatras, 6 médicos psiquiatras. Neste momento, no ativo, porque temos um com licença de maternidade, estão 4. Acho que o São João tem 40. Com a nossa colega em conversa, a conversar com a nossa colega de Viseu, são 18 psiquiatras. Agora vejam o que é que uma equipa de 5, 6 psiquiatras consegue fazer. Envolve-se, tem a oportunidade de ter este projeto e faz, efetivamente. E acho que este projeto demonstra que nós conseguimos fazer, se nós articulamos e conseguimos fazer. E isto é uma verdade. Se nós reforçarmos aqui os cuidados, os doentes podem ser tratados aqui. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Coube-me a difícil tarefa de ser a última, atrasados e, portanto, com muita fome, presumo. Vou começar por agradecer o convite para estar presente, a representar o ACES Alto Tâmega e Barroso, ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, e cumprimentar em especial a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e os restantes participantes. Então, a minha apresentação vai ser muito sucinta. Vou-vos dar a perspectiva do ACES relativamente a esta equipa de cuidados comunitários de saúde mental. Vou-vos começar por apresentar rapidamente o nosso ACES e a nossa região, e depois então apresentar-vos de uma forma muito prática esta articulação entre os cuidados de saúde primários e esta equipa comunitária. O nosso ACES, como já foi amplamente falado ao longo desta manhã, é um ACES que se situa na região norte do distrito de Vila Real. É composto por 6 concelhos, portanto, Ribeira de Pena, Vila Pouca, Valpaço, Chaves, Boticas e Montalegre. É um ACES muito disperso, já falamos muito da dispersão geográfica, a nossa é quase o dobro da do Douro Sul, por exemplo, com quase 3.000 km². Portanto, para o doente de Montalegre chegar a Chaves, por exemplo, ao centro hospitalar, ou a Vila Real, estamos a falar às vezes de 1h30 de caminho, pensando em Montalegre e não pensando na aldeia que fica a quase 1 hora de Montalegre. Portanto, estamos a falar de facto de difícil acesso a cuidados de saúde e, portanto, nestas regiões é de facto muito importante estas equipas comunitárias e haver a deslocação dos profissionais, com tudo o que isso implica, que também já foi aqui falado, e não de utentes, às vezes com muito poucos recursos financeiros e muito pouco apoios sociais.
O nosso ACES, portanto, este é o organograma do ACES, não vos vou amassar com isto, a ideia é só mostrar-vos que temos 7 centros de saúde, portanto, um por concelho e 2 em Chaves, todos eles têm uma UCSP e uma UCC, portanto, uma unidade de cuidados de saúde personalizados e uma unidade de cuidados da comunidade, portanto, os nossos utentes já têm muitos serviços de saúde na sua proximidade. Como veem ali, não dá para perceber quem é, mas Montalegre é aquela coluninha do meio, que além da sede do centro de saúde, tem vários polos, as antigas extensões de saúde, precisamente por esta enorme dispersão geográfica. E depois aqui um breve resumo. Prestamos cuidados a cerca de 90 mil utentes através de 7 UCSPs, 3 UICFs, 7 UCCs, uma unidade de saúde pública e uma unidade de recursos partilhados. Não vos maçando mais com a apresentação do A6, mas achando que era importante apresentá-lo. Vamos passar então aqui à articulação com a equipa comunitária de saúde mental. Eu sei que a equipa está aqui, portanto interrompam-me e intervenham também se acharem pertinente. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho aquilo que foi a articulação inicial na criação da equipa. Portanto, as nossas equipas no terreno participaram através também da identificação, da colaboração na identificação dos utentes, na realização de visitas conjuntas, porque, pelo que me foi transmitido, eu não estava no ACES ainda na formação da equipa, mas havia alguma resistência por parte de alguns utentes em conhecerem uma nova equipa de cuidados e, portanto, houve aqui também uma partilha de algumas visitas para a apresentação desta nova equipa comunitária. Há um seguimento partilhado dos utentes, portanto, os utentes não são do centro hospitalar nem do ACES, são nossos e, portanto, o importante é pô-los no centro dos nossos cuidados e esta equipa é um bom exemplo disso. Portanto, os doentes não passaram para a equipa comunitária e foram esquecidos nas UCC e nas UCSPs a que pertencem, continuam a ser também do seu médico de família e da sua equipa local. Houve uma ajuda há uma ajuda na aproximação entre outras equipas de saúde e há uma colaboração também no acesso a apoios sociais para os nossos utentes. Porquê é que é feita esta articulação no terreno, portanto, da parte do ACES? É um bocadinho por todos os profissionais, mas diretamente por enfermeiros de família, por enfermeiros especialistas de saúde mental que temos nas UCC, por enfermeiros especialistas em saúde materna. Sei que há um caso, por exemplo, de uma utente grávida acompanhada pela equipa e que partilha aqui também com a especialista em saúde materna o seu atendimento. Por assistentes sociais, por médicos e técnicos de saúde pública, por assistentes técnicos também. Portanto, não há aqui uma estrutura rígida de articulação, é uma estrutura muito variável e depende muito também do doente que é acompanhado e da equipa desse local onde o doente é acompanhado. Quando é que é feita esta articulação? É sempre que é necessário, porque há uma grande disponibilidade, quer da equipa hospitalar, quer das equipas locais, e, portanto, sempre que é necessário, as equipas interligam-se e resolvem o que há para resolver dos utentes. Há uma comunicação frequente e no mínimo mensal para se perceber como é que está o doente em questão e sempre que se justificar por parte de qualquer uma das equipas. Trago-vos assim, em jeito de conclusão, alguns exemplos mais práticos desta articulação. Achei curioso um dos exemplos que me contaram há pouco tempo, uma enfermeira, provavelmente a equipa vai reconhecer o caso, eu vou-vos resumir. Portanto, havia uma suspeita que foi dada por um familiar de uma descompensação do utente. E este familiar comunicou à equipa hospitalar que havia uma descompensação daquele senhor, que não estaria a cumprir a medicação e, portanto, e bem, como eu dizia há pouco, havia necessidade e entrou-se em comunicação com a equipa, com a UCC no caso, da área de residência deste utente. Pela proximidade física era mais fácil então à equipa da UCC tentar perceber o que é que se estava a passar com este utente. Foi necessário ir ao domicílio do utente, ir a cafés, ir a espaços próximos, literalmente à procura do utente e de pessoas que o conhecessem e pudessem testemunhar de facto esta descompensação. Isto não foi confirmado, tratou-se de uma falsa descompensação
e prontamente foi comunicado novamente à equipa e o assunto ficou resolvido. Mas imaginando que se tratava de uma descompensação de facto real, facilmente teria sido intervencionada e corrigida. Portanto, isto para vos mostrar que há de facto aqui um contacto muito célere, muito rápido entre as equipas. Depois há os contactos mensais também para confirmar as tomas dos decanoatos, por exemplo, os contactos com o resto da equipa de saúde familiar para resolver outros problemas que sejam percebidos também pela equipa comunitária de saúde mental. Existem, por exemplo, contactos, e percebi que há uma maior agilização, por exemplo, em termos dos mandatos de condução e tudo que é burocracias se tenta ultrapassar através destes contactos mais próximos entre as equipas. Portanto, a meu ver, e acho que a equipa concordará comigo, existe uma articulação flexível, contínua e ajustada às necessidades, quer dos utentes, quer das equipas, e por isso também acrescentava aqui aos critérios de sucesso desta equipa esta proximidade com as equipas do A6. Obrigada a todos. Peço desculpa, mas não posso deixar de responder à provocação do Dr. Hugo, como perceberam. Fiquei surpreendida e pronto, e agradeço, para já queria começar de facto por agradecer, porque como perceberam, fomos pioneiros. E isto para a administradora hospitalar acho que também é um exemplo de como cada vez mais ser pioneiro é um desafio, mas é possível e é realizável. Este era um projeto piloto, como começámos por dizer, o que significa que não havia nenhum modelo onde pudéssemos ir beber, fosse o que fosse. E, portanto, desde o início, desde a contratação, desde a criação do centro de custos, desde a constituição da própria equipa, desde a forma como isso era possível ou execuível, foi um trabalho conjunto, não só do serviço, como do centro de gestão, como da administração, de todo o Conselho de Administração, como da direção clínica na altura da doutora Paula Vaz Marques, que já não está neste momento aqui no hospital, e como também da ARS e mesmo a nível nacional. Portanto, isto foi um trabalho contínuo e um desafio que foi por todos os colaboradores bem aceito. Portanto, há bocado falávamos de que a forma como não se consegue criar uma engrenagem quando há uma pedra na engrenagem, porque todo o processo para. E para tornar isto real, foi possível que todas as rodas dentadas funcionassem em simultâneo. E isso nem sempre é possível, mas felizmente foi uma realidade. Depois eu te queria também agradecer, porque de facto também, novamente, a saúde mental tem sido inicialmente também por culpa nossa. Cada vez mais essa perspectiva está a mudar, mas inicialmente era vista como o parente pobre da saúde. E nós éramos colocados no fundo dos ambientes hospitalares, quando não era no exterior dos ambientes hospitalares. Felizmente, a perspectiva tem-se mudado e nós fazemos cada vez mais parte, e é esse o futuro com as neurociências, fazemos cada vez mais parte dos hospitais gerais e, portanto, é aqui que nós devemos estar, é aqui que nós estamos, quer em termos de internamento, quer em termos de consulta externa, quer em termos de serviço de urgência, isso faz cada vez mais sentido, o doente é um só, e embora o cérebro seja para mim um órgão máximo, é evidente que o cérebro se inclui num paciente que tem outros órgãos. Isso é obviamente importante quando se fala em saúde. Um outro ponto interessante, agora dirigindo-nos mais à questão da equipa, é que de facto eu fiz questão, e elas também, de estarem aqui presentes, de dizer que o coordenador inicial, que era o Dr. Rui Malta, não está já aqui presente. Inicialmente este projeto foi apresentado no Congresso Nacional de Psiquiatria e Saúde Mental. No Algarve eu apresentei, como disse o Dr. Hugo, os dados referentes ao primeiro ano de acompanhamento. No fim desta apresentação a nível nacional, pouco tempo depois, o nosso coordenador médico foi, segundo o que ele refere, convidado pelo Centro Hospitalar de São João para ir para lá, e na sua folha de rescisão está esse pedido e esse convite a que ele acedeu com grato, como é evidente, porque ele era de Gaia e, portanto, o profissional fez aquilo que era necessário para ele, mas não posso deixar de referir que isso foi para nós, como é evidente, ao fim de um ano, uma situação que nos deixou em algum risco de continuidade. Nós neste momento temos em funções, como já repararam, 4 psiquiatras. O que significa que a perda de um é a perda de uma massa importantíssima clínica e, sendo ele o coordenador médico da equipa comunitária, deixou-nos em sério risco de continuidade. Felizmente, conseguimos novamente com um esforço acrescido, e isto é meritório em relação a todos os médicos que trabalham no meu serviço, não sou só eu, isto trabalha-se novamente em equipa, todos eles, e são poucos, são muito poucos, se repararem para a nossa área geográfica, precisaríamos muitos mais. E sobretudo para a população que servimos, precisaríamos ainda muitos mais. E, portanto, todos eles abraçaram desde o início a possibilidade de não vamos deixar cair este projeto e vamos lhe dar continuidade.
e, portanto, mesmo com a perda do coordenador médico, foi imediatamente substituído, não houve em nenhum momento interrupção de continuidade de cuidados destes 78 doentes com patologia mental grave, e foi feita inclusive uma transição deles. O Dr. Rui Malta ainda conseguiu, dentro do tempo em que ainda estava cá, transitar os cuidados desses doentes e os planos de intervenção deles, bem como dar a conhecer toda a equipa que está agora comigo, e essa sequência, digamos assim, de continuidade de cuidados foi feita para o novo coordenador, que é então agora o Dr. João Silva, que há bocado apresentavam ali na equipa. E depois, eu sei que vocês gostam de números, e acho que dentro das nossas conversas, como dizia o Dr. Hugo, que tivemos bastantes neste sentido, de que, como vos disse, para nós também era novo e muito novo e, portanto, difícil de gerir, mas de alguma forma conseguimos fazê-lo. E ao fim de um ano, temos alguns números que são muito interessantes. O Dr. Hugo falou dos números absolutos, eu vou-vos dar números em média. Portanto, se falarmos dos doentes que estão neste momento em acompanhamento pela equipa... Peço desculpa se estou a interromper alguma coisa. Dos doentes que estão em acompanhamento neste momento pela equipa, o número médio de internamentos nos 5 anos antes, internamentos em psiquiatria por descompensação aguda, era de 1,2. Passou depois, ao fim do primeiro ano, a ser de 0,164. O número total de dias de internamento médio que cada um dos doentes tinha nos 5 anos antes do seguimento pela equipa era de 32,3 dias de internamento. Os doentes que tiveram que ser internados depois do primeiro ano de seguimento tiveram uma média de dias de internamento de 2,4. O número de recorrências ao serviço de urgência por motivos de descompensação clínica psiquiátrica, e como novamente percebem, temos uma urgência de psiquiatria que funciona 12 horas por dia, 7 dias por semana, e eu gostava de ver se algum outro serviço consegue isto com 4 psiquiatras já agora. E o número médio de recorrência destes doentes ao serviço de urgência antes do acompanhamento pela equipa era de 1,8, passou para 0,3. Portanto, estes doentes estão claramente, em termos objetivos, muito mais estáveis. Trazem estes números que trazem para vocês financiamento, e números que vocês conhecem bem melhor que eu, que são importantíssimos, mas para nós trazem aqueles objetivos que há bocado falávamos que não são mensuráveis, ou que se calhar são de forma mais difícil. Porque falamos de saúde, e falamos de saúde de 78 doentes que tiveram, além disto, ganhos que são muito mais difíceis de quantificar em termos de saúde e de estabilidade de saúde, não só mental, mas também orgânica. Reparem, como vocês repararam, a equipa acompanha e articula de forma próxima com o ACES. Isso também já foi transmitido à enfermeira Laurentina, que já está a par da lista de contactos que formalmente são feitos durante todo este tempo. E, portanto, também a saúde orgânica, se quiserem, física, está a ser acompanhada. Estes doentes, sendo doentes mentais graves, têm muita tendência para se autonegligenciarem, para não procurarem ajuda, para não procurarem consultas, para não fazerem as análises, para não cumprirem os tratamentos, e, portanto, têm em média 10 anos menos de vida que outras pessoas que não têm estas patologias. E, portanto, quando cuidamos da saúde mental, também não podemos, obviamente, deixar de cuidar da saúde, do resto, se quiserem, da saúde. Portanto, muito obrigada. Já agora outro pontinho, é que estes dados também tiveram tradução em número de internamento, de número de demora de internamento. Nós, antes da equipa, tínhamos 27,4 dias de média, tínhamos uma taxa de ocupação de 95%, o que novamente representava uma grande sobrecarga para a equipa médica, que eu não vou voltar a falar, que acompanha os doentes no internamento. Passaram para, depois já de um ano com o trabalho da equipa, de 27 para 23 dias, e conseguimos também, com a colaboração da equipa, uma taxa de ocupação que passasse de 95% para 80% no ano seguinte. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo de boca, como já perceberam, só se torna realizável com o pessoal médico, mas a sua existência e o seu acompanhamento por esta equipa que está aqui, e portanto eu fiz questão, como vos disse, de estar presente, porque acho que é importante que conheçam as pessoas, associado ao seu coordenador médico, fez possível uma redução, e estou a falar de 95% para 80% também, portanto trouxeram importantes contributos mensuráveis e seguramente também não mensuráveis na área da saúde mental. Portanto, obrigada a todos pela vossa possibilidade de estarmos hoje aqui presentes, e espero então que possam
ajudar-nos a alargar o exemplo deles a outros ACES. O que nós pretendemos no futuro também é a constituição destas equipas, e eu falo somente na população adulta, porque temos ali parte de uma equipa comunitária de saúde mental para a infância e para a adolescência, mas no que diz respeito à população adulta, o nosso objetivo é alargar e criar mais equipas, não só para o Douro Sul, como também para o Douro Norte, exatamente por tudo aquilo que já falámos aqui hoje. Muito obrigada.